Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Xodó. Nosso Xodó. Xodó Hot Radio. Rádio Pod. Por que é pod, cá? Que é um podcast and pode tudo. Isso. E por que rádio? Porque você pode ficar bem quietinho aí atrás, você não precisa se identificar se você não quiser. Você pode se identificar se você quiser, mas aqui você é livre para falar sobre qualquer assunto. Assunto triste, assunto feliz, assunto cabuloso, assunto nojento. Nojento a gente não ouviu ainda, né, cara? Graças a Deus. Mas se você quiser dividir com a gente tá aqui para todas as horas. É isso mesmo. E você pode seguir aqui o nosso canal no Spotify, no YouTube, inscrever para saber quando a gente coloca os episódios novos. Também seguir o nosso perfil Cassérico e @IanAncioli e @RadioPod no Instagram. E a gente espera que você possa contribuir com as suas histórias quando a gente abrir as nossas caixinhas de perguntas por aí ou via direct também. A nossa equipe vai entrar em contato com você. E se você não quer mandar a sua mensagem, a sua história, você pode só escutar e nos contar como que essa história, como que divulgar essa história dessas pessoas te ajudou de alguma forma, porque isso contribui e muito. Deixe seu comentário, manda seu @, manda seu direct e tudo isso, não é isso? Exactly. O Ian tá gostando de falar in English, às vezes, então não estranhem. E aí, como que acontece? A sua história vai ser sintetizada através da nossa equipe numa única frase, que é a frase que nós recebemos quando chegamos aqui. O resto, meu amor, que vai acontecer, tanto daí quanto de cá, só Deus sabe, né, cá? É isso aí. E a gente tem muita, muita, muita história. Eu quero te agradecer, porque olha, Ian, Dava pra esse programa ser diário. dava para ser diário com várias histórias, porque de tanta história boa, frases boas que a gente já viu, assuntos, temas muito variados, muita traição, vamos combinar. Muita traição. Mas vários temas variados também. E quem é a nossa primeira convidada? A nossa primeira convidada... Minha sogra passou mal, entre aspas, aos 9 meses da minha gravidez para chamar a atenção do meu marido. Meu Deus do céu! Não, acho que ela passou mal os 9 meses. Aos 9 meses. Tá escrito. Bom, vamos ver. Alô? Oi, boa tarde. Prazer falar contigo, obrigado. Prazer. Prazer é meu. Deixa eu te perguntar uma Carol, coisa. você é linda. Ela é linda mesmo. Obrigada. Imagina. Ela é um docinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua sogra passou mal aos 9 meses ou os 9 meses? Nos 9 meses da minha gravidez, ela ficou ruim. Te falei. Ela ficou ruim. Ela... O que minha ela gravidez foi falava? de risco. Então, ela não mora próxima à minha casa. Eu sou de São Paulo, ela é do litoral. Ela falava pro meu marido que ela estava tendo enjoos. Ela estava grávida. Pois é. Eu desconfiei também, né? Só que aí ela falou que o médico orientou que ela tinha que ficar de repouso, como eu estava, porque minha gravidez era de risco, porque a pressão dela estava oscilando demais. Ela arrumou alguma coisa para engravidar junto com você, passar mais mal que você para chamar atenção. Aham. Babado. Quando foi isso? Meu filho tá com 6 anos e faz uns 6 anos isso. E me fala aqui uma coisa. Você tá casada com seu marido até hoje? Tô casada. E essa santa sogra tá onde, essa abençoada? Então, ela mora lá no litoral, graças a Deus, mas de lá ela consegue... Te irritar. Se fazer presente. Tem gente que a gente pode não ver, não aparece na nossa vida, mas a pessoa arruma um jeitinho de parecer que tá colada com a gente, pra irritar. Parece que a energia dela Fala vem, sério. não é possível. Não é possível. Agora, ela arrumou que o meu filho prefere a minha família e não a família dela. Meu Deus. Ela vai arrumar problema pra sempre, você sabe, né? Aham, exatamente. Sempre foi assim? Namoro inteiro? Sempre. E você é de qual tipo? Mais esquentada ou mais tranquila? Então, eu sou muito tranquila, mas eu tenho um limite. E quando chega nesse limite, eu falo tudo que eu deveria ter falado antes, o de agora e do futuro. Falo tudo de uma vez. Qual signo da Capricórnio. Capricórnio fala mesmo. E aí, como é que é a relação de vocês hoje em dia? Então, meu marido, como ela causou coisas assim tão infantis, tão ridículas, o meu marido acabou vindo
muito mais pro meu lado. Eu acho que ela percebeu, tô perdendo meu filho e meu neto agora, né? Então agora ela me trata bem para que nós possamos ficar mais presentes, porque o meu marido deu uma afastada. Nossa, que bom que ele mesmo já se organizou aí, porque acho que é uma das coisas mais difíceis, né? O marido Uhum, enxergar os defeitos da própria mãe, que às vezes machuca muito, Sempre, e né? ele uhum, conseguir fazer essa. Não é nem uma ruptura ruim, às vezes, é só Um desligamento. um desligamento uhum, necessário, muitas vezes, e saudável, né? A gente sim. acha assim, ruptura, afastamento, é tudo ruim, negativo. E, na verdade, muitas vezes é muito saudável, né? Com certeza. Sim, Ô, ele percebeu, né? você já tentou sentar com ela para conversar? Sim, eu falei uma vez pra ela. Eu falei, qual que é o seu problema comigo que eu não entendo? Eu nunca destratei, nunca desrespeitei nem por ela, por consideração à educação que os meus pais me deram. E ela, não, imagina, é impressão sua. Deixa você de louca da história. Uhum, eu que, mas no começo meu marido achava, porque ela assim, ela era muito dissimulada, ela fazia quando eu estava sozinha, ela não fazia na frente do meu marido. Gente, parece Só aquela que coisa de filme, né? Novela, né? mas e assim, chegou um ponto que ela não conseguiu, né, fingir. E meu marido começou a perceber, principalmente na época da minha gestação. Então, Chocante, agora né? ele sabe. Aham, Ô, e você tem um sogro também? Ela é casada? tenho, E você se dá bem tenho. com ele? Sim, com ele eu me dou super bem. Ele já chegou a discutir com ela por minha causa. O problema dela é você, então. É, eu tirei o filhinho dela. Gente, será que você foi Eu- alguma coisa dela em outra encarnação? Ai, gente, não é possível, eu já pensei em tudo. Eu falei, não é possível. Mas você hoje, desculpa, você hoje achou uma forma de Conviver. conviver com essa situação. Sim, E o seu sim, relacionamento tá porque bem? por causa de uma louca eu fui fazer terapia, né? E aí eu falei, gente, eu já amava a terapia, sempre fiz, mas fui fazer focado nesse meu problema. E aí, o que apareceu? Porque às vezes aparecem outras coisas, né? Uhum, exatamente. E aí, o que eu vi? Que a minha sogra, ela tem um problema do relacionamento dela. Ela não se dá bem com o marido dela. Eu já Ah, percebi isso. Eu acho que é uma coisa meio de fachada. Então, aquilo que ela não teve na relação dela, ela não queria que o filho dela também tivesse, né? ela acha normal não ter. Imagina, se a vida dela é o inferno, da minha nora também vai ser. Só que ela esqueceu que o filho dela também está envolvido nisso e o É. neto dela também. E ela tem outros filhos além do seu marido? Tem um filho mais novo, só que ela não faz isso na vida dele. Porque o provedor é o meu marido. Como provedor? O meu marido deu a casa deles. O meu marido dava um dinheiro para ela, vamos dizer assim, por mês. Porque ele conquistou o que ele tinha, ele conseguiu Aham. sair, por exemplo, a minha sogra ela é professora, o meu marido, o meu sogro é um pescador. Meu marido falou, não, eu não vou viver aqui, eu quero outra coisa. Ele venceu na vida, ele virou empresário, e aí tudo que ela tem, ele que deu. Então, quando ele começou a namorar, quando a gente falou, vamos casar, ela surtou. É, porque ela falou, vou perder meu Meu leitinho. filho, Aham, né? E o leitinho. exatamente. Exatamente isso. Que é uma E eu, relação totalmente oposta, né? uhum, Uma e eu inversão de nunca, papéis. totalmente, eu nunca fui aquela pessoa assim, vou depender do meu marido, quero viver a vida do meu marido, nunca fui. Eu sempre trabalhei, sempre fiz minhas coisas. E ela, parece que ela se incomodava com aquilo. Eu nunca me deixei levar pelo que ela falava. Não, você tem que ser assim, você vai acompanhar o seu marido. Não, amor, eu acompanho o meu marido. Mas eu tenho a minha vida. Eu ando com as minhas pernas, né? Exatamente. E isso Gente. pra ela era uma afronta. Como assim você não faz o que eu penso? Você não faz o que eu fiz? Como que você não vive a vida que eu vivi? Não, eu não vivo nem a vida da minha mãe, que é um exemplo pra mim. Imagina a da minha sogra. Nossa, exatamente. Mas você é muito bem resolvida com isso, né? Aham, opa, Depois da ai, terapia, então, ajudou. muito.
Muito. Sabe o que eu tô percebendo? Que as histórias, elas acabam se repetindo, né? Os formatos repetem muito. A gente já falou com outras pessoas aqui que tem um problema com a sogra também. E aí a gente para ver como que as pessoas carregam bagagens, né? De mãe com filho, de sogra com nora. É muito louco isso. Mas Nossa. um conselho, se eu puder te dar, assim, eu acho que é continuar dessa forma que você tá indo, assim, porque tudo depende da forma que a gente vê os problemas, né? Sim, E aí você sim. não você se impor e não se intimidar, você tá no caminho certíssimo. Ela não me atinge mais. Ela já atinge, nossa, já me atingiu muito no início. Sério. Eu pensei a me separar do meu marido antes de ter meu filho. Falei, não, eu não para sempre. E aí eu vi na terapia, e entre outras coisas que eu faço, que eu sigo, que eu falei, gente, eu tenho como resolver. O problema é ela. Então o problema dela, ela vai resolver sozinha se ela achar Exatamente. lá na frente que ela tem que fazer isso. Eu não vou carregar a carga que não é minha, é E dela. isso mesmo, e saber até onde que ela pode entrar, né, na sua vida. Exatamente. E ela, hoje, ela falava dos tênis do meu filho. Ah, seu filho só usa roupa de marca, você é ridícula. Uma vez ela falou isso pra mim. Você é patricinha e quer que seu filho seja um Mauricinho. Seu Eu falei, filho, no filha, caso, o neto dela. neto dela, único neto dela. Tá vendo que o problema E aí eu falei, então, mas você mora na praia, legal, é outro estilo, ok. Meu filho não mora na praia, ele vive outra coisa e graças a Deus que eu posso proporcionar isso pra ele. Ela falava da roupa do meu filho, é muito da irritante, né, escola que ele gente? estuda. Ai, mas isso tem um outro nome, né? Aham, Que é difícil de exatamente. falar. É, porque ela tá se É comparando inveja. ela tá se comparando com você, ela tá se comparando com o neto dela, E ela quer não dizer, quer que tenha. É. Porque eu falo, o ciúme é quando você fala assim, puxa, eu queria aquilo ali. Ah, eu queria aquilo ali também. A inveja, ela é assim, eu quero e não quero que o outro tenha. Na verdade, Exatamente. ela nem sabe que ela quer. Mas ela sabe Aham. que não quer que o outro tenha. Mesmo se o outro for o próprio neto, né? Exatamente, mas foi isso que fez o meu marido olhar e falar, opa, peraí, Ai, mas não que tá bom, tão né? legal. E vocês estão super Uhum, fortalecidos. super, Ai, que ótimo, super. então, amor. E nem penso, imagina, me separar, não vou dar essa glória pra Ah, ela. Não mesmo. exatamente. Agora você tem outro desafio, é conquistar isso até o final, mostrar quão Uhum, feliz você foi também, né? Porque Sabe o que é uhum, incrível? É que essa sua história vai alcançar, atingir, tocar o coração de várias outras pessoas que passam por isso, que talvez você nem tenha exatamente. ideia. E quando a pessoa tem a calma de olhar para a situação e saber que, opa, não é o meu marido, não é o meu filho, é a minha sogra que vá, Uhum, lá pra que a onda praia leve. dela. É, uai. uhum, Se ela não quer ser sua amiga, então deixa ela quieta lá na praia dela. Agora vai viver sua vida. exatamente, Mas não precisa estar onda exatamente. levar, né? Ian? Ela mora na praia, foi só um modo de dizer. A onda leva Ah, e... então, mas sabia que eu apelidei ela de Tadinho. oferenda? Falei, já combina. Ai, coitada das oferendas, gente. Ai, gente, A juro, oferenda não porque quer ser assim, chamada de sogra chata. Iemanjá É. recebendo a porque sogra. tinha uma novela que falava oferenda voltou pro mar, uma coisa É, assim. É. E eu falei pra Maré minha de sogra, Iemanjá, joga a oferenda pra Iemanjá. Ai, coitada da Iemanjá, e ela pegar uma Coitada. devolveu. Eu sogra. falei, gente, é minha sogra. Manda sua sogra pra Iemanjá que ela resolve no minuto, amor. Ai, gente, olha, eu já tentei de tudo. Eu falei, É gente, não é brincadeira, possível. ai, brincadeira. Não, pelo amor Não, de eu também, Deus. gente, não. Se ela ouvir, meu Deus. Ah, ela vai vai Não, mas, ouvir, ouvir. amor. Eu sinto te mas eu informar. já. Não, mas eu já falei, eu falei, gente, não, agora, eu coloquei o nome dela, aí eu orei, aí depois eu fiz o outro, todos. Você E colocou o nome aí, dela onde? ai, até no freezer, Embaixo ou dentro? Dentro do freezer. dentro do Não freezer. tinha um negócio que botava embaixo do freezer, alguma coisa? Não, tem um negócio que você bota no mel. Nossa, eu tô sabendo bem. Óbvio. Não, tinha Quem um negócio nunca? na Copa do Mundo que eu já ouvi falar que pegava o time e botava embaixo da Carolina, o geladeira. que você entende de futebol? Hein? Não era do futebol, era do freezer, que eu também não entendo. Mas foi uma amiga minha que me falou, e ela, tipo, uma simpatia, põe ela lá no freezer, se afastar de você. Eu tava tão louca, né, porque eu falei, qualquer coisa, vamos lá. Aí acabou a luz, descongelou tudo, a Não, sogra voltou a descongelou, ela infernizar. voltou Tá mais quente. louca, Ai, meu Deus, muito bom.
Essa é a graça, é a gente poder contar dessas histórias que um dia já te fizeram mal, Rindo. Exatamente. rindo, entendeu? Que, Hoje eu dou risada. que isso muito. sirva de exemplo. Ah, você dá risada, seu filho tá bem, seu marido tá bem e seu casamento tá Uhum. bem. Ótimo. Tá ótimo. Obrigado por ter participado. E eu que agradeço. Vocês são lindos. Um beijo. Um beijo. Beijão. Prazer, beijão. Tchau. Tchau. Prazer, tchau. Vamos pro próximo, ou próxima, que é o seguinte. Minha Essa é mãe... tensa. Essa é tensa. É tensa? Deixa eu ler. Ops, é. Vamos lá. Minha mãe disse que meu pai tinha morrido e 12 anos depois eu descobri que era uma mentira. Meu Deus do céu. Juliana! Juliana, Oi, Ká. bem-vinda! Rádio Pod, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. A gente está muito feliz que você escreveu pra gente, que você atendeu o telefone, atendeu a produção. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço a oportunidade de contar essa história um pouquinho maluca, assim, digamos, né? Juliana, aqui é o Ian que tá falando, tudo bem? Oi, Tudo bem? tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode identificar seu nome ou você quer que não identifique? Pode sim, sem problema. Pode? Então tá bom. Então eu vou te chamar de Juliana. Prazer falar contigo. Juliana, me conta, como que foi essa história? Primeiro, você tinha até que idade e você sabia que sua mãe era viúva, que seu pai tinha falecido? Como que foi? Na verdade, assim, a minha mãe com meu pai foi um namoro, assim, que eles tiveram. Tá. E ela ficou grávida, né? De mim. E eles terminaram, se separaram. E ele ficou com outra pessoa, formou uma outra família com outra pessoa. E ela também. Tá. E eu me lembro que durante a minha infância, eu perguntava sempre pelo meu pai, ela falava... E ela começou a falar, né? Que contou toda a história, que ela foi um namoro e que depois ele sofreu um acidente de carro e que ele tinha falecido. Tá. Então, eu cresci desde... Eu me entendo por gente assim, 8, 7 anos, que eu contava para todo mundo que meu pai tinha falecido Sim. no acidente de carro. Inclusive, quando eu ia na igreja, eu participava do grupo de louvor da igreja e eu falava, contava no Dia dos Pais, que meu pai tinha morrido mesmo no acidente de carro no Dia dos Pais. Quando a gente ia fazer a comemoração Pois é. do Dia dos Pais, eu comentava com eles que meu pai tinha falecido, acidente de carro e tudo, né? Porque para mim era verdade. Minha mãe tinha Claro. eu estava crescendo com essa história, né? Uhum. E aí, depois de 12 anos, então você tinha lá seus 20? Aí você descobriu que era mentira? E quando, durante as férias, eu fui passar as férias na casa da minha tia e eu estava, me lembro bem que eu estava no pátio da casa dela. Você fala da onde, chegou Juliana? Uma tia, Você fala eu da falo onde? de Belém do Pará. Belém do Pará, tá. E eu me lembro que chegou a minha tia e se aproximou de mim no pátio, né? A gente começou a conversar, ela falou assim, eu tenho uma coisa para te contar. Aí ela falou assim, mas você promete que não vai falar para sua mãe? Eu falei, prometo. Irmã da sua mãe? Aí, irmã da minha mãe. Irmã da minha mãe. E ela falou assim, olha, o teu pai está vivo. Não é verdade que ele morreu. Meu Deus do céu. Eu sei o número da casa dele. Eu sei onde ele mora. Sei o número do telefone. Ô, Juliana, peraí. Aí Peraí eu que eu não alcancei. chocada, né? Eu não Meu alcancei. Deus. Você conheceu o seu pai primeiro. Não! Então como que são não. 20 anos? A mãe falou pra ela a vida inteira que o pai dela tinha morrido. Ela teve o pai de um namorico. E ela nunca conheceu o pai. Teve a filha e o pai teve um acidente de carro e morreu. O que acontece Aí, 12 mais 8? Com 8 anos, é a data que ela se lembra Ah, tá. de começar a contar e começar a entender que o pai tinha Não morrido, que ela não tinha pai, tal. Isso, E aí, 12 anos depois dessa data, mais ou menos com 20, ela foi pra casa da tia, da irmã, da mãe dela. Então a E a história é irmã mais. da- Então o slogan é mais dramático ainda. Você Até os viveu 20 anos sem saber que seu pai estava vivo. Não, desculpa. Na verdade, foi aos 14 anos. Tá. É muito tempo, gente.
É muito tempo mesmo. E você pode falar qual é a sua idade hoje? Hoje eu tenho 38. Vai, conta pra gente o restante dessa Não, história, mas eu tô muito pera, chocado. a irmã da mãe dela, virou pra ela e falou, vem cá que eu tenho um negócio pra te essa contar, parte eu não entendi. conta pra sua mãe, Sim, e eu sei onde ele mora, eu sei tudo, eu vou te mostrar. Imagina, sim. gente, com a menina com 14 Exatamente anos. assim. Piorou, porque eu achei que você tinha uns 20. Então, ela fez isso com uma criança ainda, pré-adolescente. Sim. Gente. E E eu como peguei, foi? eu peguei o número, ela me deu o número da casa dele, né? O telefone da casa dele. E eu tava muito empolgada, adolescente, né? Super empolgada. Mas você em não conhecer o começou a pai, chorar? Ou você ficou, tipo, feliz e pronto? No fundo, eu tinha uma esperança que aquilo que ela contava era mentira. Porque eu nunca tinha conhecido ele, eu nunca tinha ouvido falar sobre nada sobre ele. E quando ela me contou, eu fiquei muito, muito, muito chocada. Eu falei assim, é a minha oportunidade de descobrir essa história. Tá. Com 14 Eu anos. com 14 anos, eu peguei o telefone e eu comecei a ligar para casa dele. Você ligou pra Eu casa falei, dele e quem atendeu? quem atendeu foi a esposa dele. Ah. E aí, E ela falou, Você falou, oi, aí eu tudo falei, bem? Eu sou filha do fulano? Carolina, deixa ela contar. sim, Tô nervosa. e ela achava que era mentira, né? Tanto que ela não imaginava, né, que Ele achava... pudesse ser realmente a filha dele. Ele nunca soube da sua existência também? Ele soube, ele sabia. Ele disse que sabia, mas como ela preferiu se afastar, como ela preferiu não manter contato, ele disse que respeitou e não manteve mais contato também. Ela quem? A sua mãe ou a madrasta? Não, a mãe. A minha mãe. Mas a mãe. a madrasta, será que sabia? Quando você ligou, ela entendeu o que era? Não, ela não entendeu. Ela demorou um tempo para entender porque ela pensou que era alguém inventando alguma história. Ela não acreditou que era eu mesmo. Você tinha o nome dele na sua certidão de nascimento? Não, eu fui registrada pelos meus avós. Eu tenho como pai e mãe os meus avós. Fui registrada por eles, minha avó, que assinava meus boletins, que me levava para a escola, minha mãe morava com a minha avó. Então, fui criada por elas duas. Pela sua mãe e pela sua avó? Sim. E aí, você falou, a sua tia contou quem era, contou o nome, sobrenome dele, te passou o telefone, você virou para a mulher dele que atendeu e falou, oi, sou a filha dele. E aí ela passou o telefone pro seu pai? Ele estava em casa? Não. Primeiro ela fez uma investigação, né? Ela começou a me perguntar, né? Como que eu tinha conseguido o número dela, quem deu, por que eu estava ligando. Eu expliquei a situação para ela, né? Falei que minha tia tinha me dado, que eu era filha dele, com tal pessoa e tal. Aí acho que ela foi caindo a ficha dela, né? Da história, que já era 14 anos atrás. Nossa. E ela começou, eu acho que acredito que ele deva ter comentado com ela em algum momento e ela deve ter lembrado. Entendi. E aí eu quero saber eu tenho tanta pergunta para fazer que eu tô até desnorteado. Aí quando aconteceu o seu encontro com ele? Aí sim, durante as ligações que eu fazia, né, aí você começou a ligar direto? Ele. Sim, eu estava muito empolgada para conhecer. E você voltou para casa e contou para sua mãe? Mãe, a minha tia me passou o telefone. Não, eu durante o tempo que eu ligava para casa dele, eu não contava para minha mãe, porque achava que ela ia brigar comigo. Entendi. Eu tinha certeza, na verdade, que ela ia brigar comigo. Eu também. Então, eu não contava para ela. Não contava nada para ela. Primeiro você conheceu ele, depois você conversou com ela. Isso. Na verdade, ela só veio saber que eu estava falando com ele no dia que eu conheci ele. Que a gente marcou. Eu fiquei conversando com eles pelo telefone. E a gente marcou dele um dia ir lá pra gente se conhecer, né? E era a mesma cidade? Era a mesma cidade. Gente. E aí, como é que foi o encontro? E aí, nossa, foi super... Eu ainda estava em choque ainda estava surpresa, muito surpresa.
de ver ele na minha frente. Eu fiquei totalmente sem reação. E ele se Porque não emocionou, imaginava Ju? que fosse um dia conhecer. Ele também ficou muito surpreso. Porque você era muito nova. Isso normalmente acontece assim. A pessoa descobre com 20, 30, 40, 50 anos, vai tentar ir atrás, né? E você foi muito E novinha. Eu fico imaginando estava você muito novinha. sozinha, tentando ligar, indo até lá, marcando. Gente do céu. Sim. E vocês têm uma relação E, boa hoje em dia? sim, hoje em dia a gente tem uma relação boa. Eu passei um tempo dos meus 14, do ano que eu conheci ele, até os meus 17 anos frequentando a casa dele. Mas depois ele mudou de cidade, foi para o interior do Pará. E a gente perdeu um pouco o contato. Hoje em dia eu tenho contato com meu irmão, por parte de pai. Que legal, que E bom. você e sua mãe, como é? Minha mãe, ela não perdoa muito a minha tia por ter contado, né? Isso que eu imaginei. Mas ela não tem Ela não ideia do... perdoa muito a minha tia porque ela não queria que tivesse contado até hoje, né? Mas olha, ela não tem ideia, falando em energia, em cargas energéticas, o bem que a sua tia fez, sabia? Por você, principalmente. Verdade. É muito importante para você vir nessa vida e saber de onde que você veio, sabe? Quem é seu pai e quem é sua mãe. Sim, com E certeza. Juliana, me conta uma coisa. Oi. Depois disso, sua mãe, o que sua mãe fez? Sua mãe virou para você e falou, explicou para você pelo menos por que que ela falou que ele morreu? Por que que ela quis falar isso? Sim, ela falou que... Eu perguntei para ela por que ela tinha inventado tudo isso. Eu questionei ela bastante por que ela tinha inventado uma mentira tão absurda que era um direito meu conhecer. Independente se ela estava com raiva, chateada com ele, mas era um direito meu como filha dele conhecer ele, né? Eu entendo os motivos. Hoje, como mãe, eu entendo os motivos dela. Mas eu acho que eu não faria algo tão assim, dessa forma, assim, de inventar que morreu no Egoísta, né? acidente. Mentira, né? Egoísta. E eu achei um pouco egoísta, assim, da parte dela. A gente não vai entrar, a gente não Inventar uma vai entrar história no assim. mérito, porque a gente pode imaginar quais são as questões que levaram ela a ter isso, mas ela privar você, ainda bem que você desde nova tinha consciência de que esse é um direito seu, né? Mas ela te explicou por quê? Aí ela me explicou, ela falou que ela, ele traiu ela durante o namoro que eles tiveram, que ela ficou muito, muito chateada com ele e que também teve influência da minha avó e não queria também, por achar que como ele já tinha feito algumas coisas com ela, que ele não seria um bom namorado para ela, que ele não daria futuro nenhum para ela, não cuidaria de mim, junto com ela. Não foi um bom marido, não seria um bom pai. Isso. E mesmo assim, ela abriu mão de tudo, né? Quando ela tomou essa atitude Tudo. de Sim, encarar para você, para ela, para todo mundo que ele não existia mais, porque falou, não quero ele perto da minha filha, né? E ela também negou receber qualquer tipo de ajuda. Então, eu imagino também na posição dela, como que ela tomou essa responsabilidade toda para ela Orgulho, né? de criar uma filha sozinha. Orgulho. ela tomou toda a responsabilidade para ela e foi orgulho, por puro orgulho. Mas bonito também da parte Mas dela. hoje eu já perdoei ela, já Juliana, conversa com mais. isso é o mais importante, assim, a gente tá aqui falando com você, né? Com certeza sua mãe, se ligar, vai ter outra versão da história. Você Sim, com certeza. ter conhecimento, que é um direito seu conhecer o seu pai, e você falar agora, no final da nossa conversa, que você perdoou ela, eu fico feliz de saber que você tá bem. Que bom, graças a Deus. Sim, a princípio, né, levei uns bons anos, assim, para perdoar, porque para mim foi muito chocante, foi muito... Imagina, gente. É muito chocante. Muito chocante, assim, descobrir, assim, uma história de alguém que você passou a infância falando, pensando que tinha morrido e de repente, do nada, alguém vem e te conta assim, não, tudo isso que você viveu é mentira. Isso não é verdade. Mas eu tenho certeza que isso serviu para fazer você uma mulher mais forte ainda, né?
Sim. Que bom. Juliana, adorei conhecer sua história, adorei conhecer um pouquinho de você. Obrigada por Eu que ter... adorei falar com você. Eu te sigo Adoramos. no Instagram. Oba. Gosto de todas as coisas que você posta. Acho maravilhoso. A gente aprende muita obrigada. coisa com você. Que delícia, que delícia. Fico muito feliz em saber e obrigada pela coragem e pela generosidade de compartilhar essa história Eu aqui que com a agradeço. gente. E mostrar que tá bem, né? É. Pode ter gente na mesma situação com você que não sabe como lidar. E a melhor forma de lidar é assim, com esse astral que você mostrou que você tem. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Beijão. um beijo. Beijo. Tchau. Ai, fiquei bem confuso agora. Confuso com Como é que você fala é bom também? Não, não é que é bom. Mas eu fiquei pensando, poxa, você se coloca no lugar de uma mulher que é uma menina, muitas vezes, naquela época ainda jovem, tem um cara que não pode ser não só traição, pode ser que era um namorico mesmo, a menina engravidou, Não justifica. mas ela conseguiu, como mulher naquela época, ela conseguiu criar essa filha, você entende? Não justifica a mentira. Não, mentira é mentira, não justifica a mentira. Não gostei da mentira também, tanto quanto você. Mas eu achei que essa mulher foi muito forte. Não, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, pelo amor de Deus. Mas o problema dela, ela passou pra filha e não justifica. Graças a Deus essa moça se encaminhou na vida e tá maravilhosa. E esse é o meu point of view. Esse é o meu ponto de vista. Gente, esse foi mais um episódio da Rádio Pod. Estamos muito felizes com todo esse engajamento que vocês estão tendo com a gente, gostando, feedback. Essa troca, né, cara? Muito gostoso. Essa Obrigada. confiança que vocês estão tendo. Demais. A gente aprende muito. Eu tenho certeza que você talvez tira um peso das suas costas, mas o que eu falo sempre, muita gente é afetada, atingida, como é que fala? Impactada com a sua história. Pode ter certeza disso. E você que gostou, que assistiu, que chegou aqui até o final, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal do YouTube, no Curta. Spotify, siga a gente no nosso Instagram para saber dos nossos cortes. Sempre que tiver uma novidade, a gente vai postar por lá. @Cassélico, @RádioPod, @Ian E Ancioli. manda a sua história que a gente quer muito ouvir. Até Beijo. semana que vem.